Olá, boa noite. Estamos começando a live da sexta-feira. Essa semana foi uma semana maravilhosa, onde nós tivemos cada dia um encontro marcado aqui com as mulheres poderosas e as lives que já aconteceram. Eu aprendi bastante e estou muito feliz e tá vendo vocês aqui colocando as suas perguntas, participando. E assim, eu quero agradecer as mulheres amigas que mandaram mensagem falando do quanto que essas lives têm sido importantes para elas. E é isso, nós estamos aqui exatamente para compartilhar um pouco o nosso saber e te ajudar a conquistar uma vida mais saudável, né? E eu realmente recebi algumas perguntas e o mais interessante é que uma pergunta vai chamando outra e por qualquer que seja a primeira pergunta que eu vou responder agora, com certeza vai complementar umas outras perguntas que também foram feitas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lúcia Coelho, eu tenho mais de 20 anos que eu ajudo mulheres no emagrecimento definitivo e eu sempre gosto de falar do emagrecimento porque emagrecer faz parte da conquista de uma vida mais saudável. E quem já está comigo há algum tempo sabe que eu sempre coloco como parâmetro da avaliação a nossa circunferência abdominal, porque o peso, principalmente nós mulheres que já passamos dos 40 anos, a gente tem que esquecer balança, tá? Porque o nosso trabalho é manter a boa forma. E para manter uma boa forma, a gente tem que ter massa magra. Então, a balança engana muito, eu vejo muitas mulheres festejando, perdi 3 quilos, perdi tantos quilos, e aí eu fico preocupada, e será que está perdendo gordura? Ou junto com essa gordura está perdendo também massa magra? Agora, se a pessoa chega para mim super feliz, falando, perdi 3 centímetros de cintura, 10 centímetros de quadril, aí a gente festeja mesmo, porque a gordura, ela dá deforma, né? O músculo é que dá forma. Mas vamos começar respondendo as perguntas e eu vou falar pela primeira pergunta que apareceu na caixinha do Stories, que foi assim: Lúcia, eu amo pão e aí eu arranjei uma saída, eu faço torrada. Torrada tem menos glúten, torrada faz menos mal. E eu achei interessante que eu também, às vezes nas entrevistas, quando eu estou com minhas alunas, eu pergunto assim, com que frequência você come pão? E elas falam, não, eu não como pão, eu só como biscoito. Então fica uma confusão muito grande na cabeça de quem está com esta preocupação em querer perder peso, né? Se deve comer pão, se não deve. E eu lembro, eu via muitas mulheres algum tempo atrás, agora eu não tenho muito convívio, porque a gente está nessa pandemia, eu fiquei muito em casa, né? Mas eu via mulheres que diziam assim, não, eu pego o pão, aí eu tiro o miolo do pão e como só a casquinha do pão. Tá bom, gente, então vamos começar com este assunto, né, de se o pão engorda. Gente, hoje, a palavra pão não deve nem ser falado se é pão, a gente deve falar trigo ou glúten, tá? Porque eu como pão que não é de trigo, certo? Então, se a gente só fala pão, a gente às vezes tá falando daquele pão lá da padaria. E aquele pão lá da padaria, ele tem muita química. E o grande problema hoje na nossa alimentação é exatamente esse excesso da química que está no pão e principalmente do glúten. Então, independente se é biscoito, se é feito torradinha ou como é que vem esse pão, o que nós precisamos tomar cuidado é com a matéria-prima que foi feito esse pão, porque hoje, como muitas pessoas já estão sabendo que o glúten não traz benefício para a nossa saúde, então já está tendo uma grande oferta de pão sem glúten, tá? Então falar pão não está falando muita coisa. O que nós precisamos entender é que o glúten, ele desenvolve no nosso corpo um processo inflamatório. Só que eu também não gosto muito só de falar glúten por glúten. Por quê? Olha como está complicado a gente entender hoje a nossa alimentação. A indústria alimentícia, ela é obrigada a colocar no rótulo se tem ou não tem glúten. Por quê? Porque existe
uma população que sofre de uma doença celíaca, que não pode ter traço de glúten. E, por exemplo, a aveia é um alimento super saudável, mas existe algumas marcas de aveia que ela é processada na mesma máquina que é processado o alimento com glúten. Então, quando você às vezes olha na embalagem de aveia e tem assim, que contém glúten, é para dar um alerta para o celíaco que não pode ter nem traço de glúten, que naquela aveia ele não pode consumir. Mas você que não tem este problema, você pode consumir, que a quantidade, quando é apenas traço de glúten, ele não vai inflamar tanto o seu intestino como você comer o pão feito do trigo, tá certo? Então, hoje eu também, eu tenho o máximo de cuidado comigo, para não consumir o trigo. Porque o trigo de hoje não é o trigo de 50 anos atrás. Então, muitas vezes, cria uma confusão muito grande na nossa cabeça, que aí você fala assim, mas a minha mãe foi criada com pão, foi criada com trigo, e por que agora tudo que tem trigo a gente não pode consumir em excesso? Porque o trigo foi modificado. E quem quiser saber mais sobre esse problema do trigo no nosso organismo, leia o livro Barriga de Trigo. Quando você lê este livro Barriga de Trigo, você vai entender, tá? Por que hoje a gente está tendo tanto problema inflamatório, quer dizer, de intestino com disbiose, que é um outro assunto que, se der tempo, eu vou conversar também com vocês hoje, tá? Antes a gente só pensava assim, o que inflama o nosso corpo, a gente tá com o corpo inflamado, então tem febre, tem algum problema assim, né? Mas o problema do alimento inflamatório é que ele tá agredindo as nossas células, e principalmente as células do intestino. E essa agressão, além do glúten, que também agride bastante, a gente tem uma outra agressão muito grande da química, tá? Da química que vem junto com esses alimentos industrializados, certo? Mas o que me perguntaram foi só sobre o pão. Então, resumindo, a resposta o pão, independente se ele vem como torrada ou se ele não é como torrada, se ele for à base de trigo, com certeza ele vai ter... vai desenvolver um processo inflamatório no seu corpo, e é bom que a gente entenda que toda gordura é uma inflamação, tá? Então, a pessoa que está com excesso de gordura no corpo, esse corpo não está saudável, tá? E a gente escuta muito assim a pessoa pensando, vamos perder peso para esteticamente a gente ficar bem. A nossa conversa aqui não é estética não, tá? É saúde mesmo. Então, se a gente está aqui porque a gente quer ter uma vida mais saudável, a gente precisa tomar muito cuidado com os alimentos inflamatórios. A gente tem um canal, quer dizer, se você quiser, Lúcia Coelho tem um canal no YouTube onde tem um vídeo só falando sobre alimentos inflamatórios. Tá? Mas a outra pergunta que me fizeram foi assim, o que eu faço para substituir o açúcar refinado? Adoçante ou outro tipo de açúcar? Outro alimento bastante inflamatório, que leva o nosso intestino para uma disbiose, que leva um desequilíbrio intestinal, infelizmente esse tal deste açúcar branco, tá? Eu tenho 61 anos, tenho o maior prazer de dizer que eu tenho 61 anos, porque foi um dos sonhos realizados. Eu queria chegar aos 60 bem de saúde, com energia, com disposição. E como eu conquistei, eu preciso falar para vocês que é possível, tá? E é possível a gente chegar nos 61 anos vestindo a roupa de quando eu tinha 30. Quando eu fiz meus 30 anos, foi naquela época que tinha lambada. Eu sou cearense, tá vendo a minha voz, né? E aí... eu promovi a minha festa dos 30 anos, chamei o povo para dançar lambada e fiz uma saia bem legal, bem típica para aquela época, e até hoje eu uso essa saia só para ver se eu ainda tô com a mesma circunferência abdominal, tá? Então, gente, é possível sim a gente... meu gatinho que chegou aqui, querendo passar aqui na porta, deixa eu abrir aqui a porta para ele. Mel, tu quer vir aqui se apresentar aqui na live? Mel, passa. Ai. Então, por que eu falei isso mesmo? Mas vamos lá. Sobre alimentos inflamatórios. Sim, aí eu tô lembrando que quando eu era criança,
na casa do meu avô, onde eu ia passar as férias, lá no interior, o açúcar era preto, porque era o açúcar feito da própria cana, que hoje o açúcar mascavo parece que deixou de ser açúcar. Então, meu avô, ele veio a falecer com 96 anos e estava super saudável, porque antigamente, né, tinha outros problemas, infelizmente, a gente evolui por um lado e perde a qualidade de vida por outro, tá? Mas pelo menos o pecado do açúcar refinado não estava tão presente até na minha infância mesmo, tá? Mas nós começamos a trabalhar para deixar o alimento bonito, gostoso, se desmanchando na boca, né? Então, dando menos trabalho para mastigação, então é tudo refinado e entra uma química pesada para deixar esse alimento bonito, gostoso, e o preço que a gente paga, infelizmente, é a nossa saúde, tá? Então, quando as pessoas me perguntam assim, Lúcia, o que eu substituo o açúcar refinado? A primeira reflexão, antes de usar o açúcar, pensa 2 vezes se vai ser preciso usar. Porque eu também fui vítima, né, de colocar açúcar em suco. A minha mãe gostava muito do açúcar, né? E assim, eu achava que era normal ir fazer uma vitamina de banana e colocar ainda o açúcar tal dentro desta vitamina de banana. Então, quando eu tentei já na vida adulta, com 23 anos, que a gente estava consumindo açúcar sem necessidade, eu comecei a tirar o açúcar do suco. Suco é um erro já grave, porque o suco é pra gente comer a fruta. Aí a gente, não, tudo bem, eu não vou comer a fruta, eu vou transformar essa fruta num suco. E a gente tira a fibra da fruta, porque a fruta, uma das riquezas da fruta é que ela tem fibra. Aí se você pega uma manga, por exemplo, passou a manga ali e triturou, aí já tirou a fibra da manga, né? Então, primeiro ponto, assim, antes de usar um adoçante, pensa 2 vezes se o seu paladar pode ser reeducado para gostar do doce do próprio alimento. E aí, o segundo ponto, não, Lúcia, eu não vou fazer um suco de maracujá e eu não quero tomar um suco de maracujá sem colocar um adoçante. Então, só existe 2 tipos de adoçante que não tem tanta química, que não prejudica tanto a saúde. Um é um que chama xilitol, tá? Você compra ele ou em líquido ou em pozinho, que ele é um açúcar que é natural, certo? Ele não tem tanta química. E o outro é a estévia. Se você usar qualquer outro adoçante que ele seja artificial, você vai dificultar a saúde intestinal. E a saúde intestinal é um dos pilares para te manter bem. Então, o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Ele produz hormônio. Quem assistiu às palestras aqui da nutricionista que passou por aqui, que é uma pessoa fantástica, a live está aqui no IGTV, você vai ver, né, o que ela falou sobre que o cérebro não é o único comandante do nosso corpo. Os órgãos todos, eles trabalham em harmonia e a gente precisa respeitar essa harmonia. E quando a gente, principalmente o nosso intestino, a quantidade de hormônio que a gente produz nesse intestino, e a gente vai agredindo com química, com alimentos industrializados, e aí as bactérias boas que estão produzindo vitaminas e estão acelerando o metabolismo no nosso corpo, elas perdem na guerra com as bactérias ruins, tá? E a gente leva o nosso corpo para um estado de disbiose. E essa disbiose vai dificultar a absorção desses nutrientes. Então, sempre que você pensar em colocar o açúcar refinado, adoçantes artificiais no seu corpo, você pensa o malefício que também você está fazendo com o ser vivo, que você precisa estar bem, que são as bactérias do bem, que fazem parte da sua vida e que você precisa alimentá-las com alimentos bons, tá? E aí, gente, já estamos sabendo que o açúcar mascavo, o xilitol, a estévia são adoçantes que prejudicam menos do que você usar o açúcar refinado, tá certo? E adoçantes artificiais.
A outra pergunta que também fizeram aqui na caixinha foi com relação à água com limão. Aí, vem, perguntaram bem assim: Lúcia, eu escuto muito falar hoje sobre os benefícios da água com limão. Como foi bem a pergunta? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá aqui. Então, tá. Para que serve a água com limão? Ultimamente eu ouço muito falar. E enquanto eu estava olhando essa pergunta, também fizeram uma outra pergunta, que é quantos copos d'água eu devo beber por dia? E a outra pergunta com relação à água foi: o que eu faço? Eu não sinto sede. Então, quando me perguntam sobre água com limão, nós estamos falando de dois nutrientes, a água e o limão. Os dois são muito importantes, né? Mas com relação ao limão, o limão é vitamina C. A vitamina C é antioxidante. Os antioxidantes ajudam a limpar os radicais livres que ficam no nosso corpo, ajuda a limpar essa sujeira que a própria alimentação deixa no nosso corpo. O limão também, embora ele seja ácido, né, o sabor ácido, o limão ele promove para que o nosso sangue fique mais alcalino. Então tem muitos benefícios aí no limão. Agora, o limão não é milagroso, tá? Porque tem muita gente que acha assim: eu vou tomar água com limão, vou emagrecer. Não é bem assim. Emagrecer é um processo. E a água com limão, ela ajuda a aumentar o seu sistema imunológico, e a água com limão ajuda a deixar o seu sangue mais alcalino. Então, são dois benefícios para a sua saúde. E quando a gente está com excesso de gordura no nosso corpo, o nosso corpo está em desequilíbrio. Não existe excesso de gordura para um corpo equilibrado. Por isso que quando você vai olhar o seu peso, você tem que saber o percentual de gordura que está no seu corpo. Porque a gordura já faz parte, como eu já falei aqui no nosso encontro hoje, de um processo inflamatório nas nossas células, tá? Então, o nosso corpo, ele fica sempre buscando forma de manter o nosso sangue mais alcalino, porque a acidez no nosso sangue, ela está dando ambiente para a formação de células malignas, né? Por quê? Porque é um ambiente que vai favorecer o sangue muito ácido, né? Vai favorecer a proliferação de células ruins, né? E assim, o nosso corpo, todos os dias, ele expulsa bastante células mortas. Nós em 7 anos, nós temos uma nova pele, porque as células, elas vão morrendo e vão se regenerando novas células. Então, eu preciso que as células que vão se multiplicando sejam células boas. Então, se eu faço uma alimentação para manter o meu sangue com menos acidez e mais alcalino, e se eu coloco bastante legumes, frutas, a vitamina C não está só no limão, está na acerola, está na laranja. Então, essas vitaminas vão ajudar a limpar essa sujeira de radicais livres que estão no nosso corpo. Em um outro momento, eu posso explicar mais para vocês o que é essa história de radicais livres, oxidação, porque hoje o tempo é muito curto, não dá pra gente explicar tudo, e eu quero falar numa linguagem bem simples, na linguagem que vocês entendam, porque assim, são muitos anos de estudo, de formação. Eu sou psicóloga, eu não sou nutricionista, mas eu assumi que a responsabilidade com a nossa saúde vem do nosso entendimento. A gente quer entender tanta coisa fora da gente, por que a gente não entende como é que o nosso corpo funciona? E se eu entendo como o meu corpo funciona, com certeza eu vou cuidar melhor do meu corpo. Então eu acho que a gente tem que assumir essa responsabilidade do entendimento, tá certo? E aí a gente entendendo o porquê, fica mais fácil a gente fazer as escolhas, tá certo? Então é isso, tomar água com limão é bom? É bom, tá? Principalmente em jejum, logo que você acorda. Agora, água com limão não é detox, porque tem muita gente pensando assim: eu tô fazendo um detox. Aí eu pergunto assim: como é que é esse detox? Tomo água com limão. Eu digo: olha, detox
é um processo tão mais profundo do que tomar água com limão, tá? Que não é só tomar água com limão, ele ajuda na limpeza dos radicais livres, mas a gente também pode conversar uma outra hora só sobre detox, tá certo? Porque quando a gente fala de detox, é para desintoxicar o nosso corpo. Vai começar lá pelo fígado, pelos rins, tá? Então vai exigir muito mais. Agora vamos ao próximo ponto. A água. Eu não sinto sede, Lúcia. Tava aqui nas perguntinhas, né? E aí, como é que eu faço, né? Se eu não sinto sede? Gente, 65 a 70% do nosso peso é água, tá? E essa água precisa ser renovada. E quem filtra essa água no nosso corpo são os nossos rins. Então, o que acontece? Vai a Lúcia das antiguidades, voltando na época que filtro era de barro, tinha uma vela, vocês lembram dessa época? Daí a gente depois vai ter que guardar isso no museu para mostrar para os nossos netos, tá? Para eles ficarem sabendo que já aconteceu essa época que a gente tirava a vela do filtro e parecia que tinha assim uma laminha, né, naquela vela, e a gente lavava aquela vela, e quando terminava de lavar, que colocava a vela, o filtro filtrava rápido, né? Então, quando você começava a ver que o filtro não estava tirando essa água da parte superior para a parte inferior, a gente já está na hora de lavar as velas, porque aí, né, criava aquela babinha aqui nas velas e aí ele não conseguia filtrar. Então, gente, os nossos rins e o nosso corpo, ele é muito sábio e nós não podemos perder totalmente a água do nosso corpo. E quando a gente não bebe água, sabe o que nossos rins fazem? Ele para um pouco essa filtragem. E aí a gente quase não bebe água e também quase não sente sede. Por quê? Porque o corpo tem que segurar essa água no nosso corpo, porque nós precisamos dessa água. E essa água que não é renovada, ela vai ficar uma laminha, né? Bem sujinha. Então, a forma desses radicais livres, dessa sujeira, expelir do nosso corpo é suor e urina. E aí a gente está o quê? Retendo mais sujeira na nossa corrente sanguínea e no nosso corpo. Quando você faz intelectualmente um trabalho de lembrar de tomar água, não porque está com sede, o seu corpo perde o medo de filtrar. E naturalmente você começa a sentir mais vontade de tomar água. Então, quando a gente mora num local muito quente, como tá aqui agora Brasília, gente, eu não sei onde você está, qual é a sua cidade, depois vocês podem até colocar aí pra mim, pra eu ver qual é a sua cidade. Mas quem tá aqui no Planalto Central tá muito quente. Então, na época quente, a gente lembra mais de beber água, né? Porque a gente vai perdendo mais suor e a gente vai sentindo vontade de repor. E na época do frio, será que a gente não precisa tomar água? Então, se você colocar um aplicativo no seu celular, ou você colocar o despertador, ou você já faz como eu faço, você passa muito tempo sentado numa mesa, ó, já senta colocando sua jarrinha d'água aqui do lado e o copo, porque você vai olhando aqui, e aí só em você olhar, você já lembrou, e você já vai consumindo mais água. Você educa o seu corpo a pedir mais água, tá? Isso é um ponto. Quando você vem a sentir sede, você já tá um pouco desidratada, tá certo? O certo não é ficar com sede. Então, assim, é um hábito que você precisa no começo forçar um pouco para adquirir esse hábito e depois ele já virou hábito, já não é mais sacrifício, já nem precisa do despertador, já nem precisa mais ficar tentando lembrar que tem que tomar água. Então, as vantagens de tomar água, por exemplo, às vezes o seu corpo tá pedindo alguma coisa e às vezes é até a água mesmo e você pensa que é comida. Então, muitas vezes quando você não toma água, você pode ficar beliscando e na realidade seu corpo está pedindo líquido. Isso é um ponto. Então, já ajuda bastante também na história da perda de peso nesse sentido, para você não ficar se atrapalhando, né, achando que você está com vontade de comer e na realidade você está com vontade de beber. Outra coisa, quando você toma água, água também é alimento. E a água também sacia.
tá? Então, assim, ajuda a saciar o seu corpo, ajuda a nutrir o seu corpo, dá energia, tá? Eu vejo gente com dor de cabeça, gente, porque não toma água. Olha, e é uma coisa tão simples, né? Tomar água. Sandra, quem é de? Sandrinha tá aqui, deu boa noite. A Kátia, Verônica Paiva. Gente, quero ver vocês mais vezes por aqui fazendo as perguntas, tá? Também. E vamos lá. Importância de tomar água. Agora eu vou entrar no último assunto deixa eu ver. Me perguntaram também a quantidade de água que deve beber por dia. Isso é muito importante. Quem não sabe já anota, tá? Existe uma quantidade mínima de água, não é a máxima, é a mínima. Você pega o seu peso e multiplica por 0,35, tá certo? Então, digamos que você pese 60 quilos, vezes 0,35 dá 2,1. Então, 2 litros e 100 é o mínimo de água que seu corpo precisa para funcionar bem, tá? Então, sempre lembra, dizer assim, Lúcia, então quantos copos de água eu devo tomar? Então, se o seu copo for um copo desse aqui, que dá 500 ml, então você pega os 2 litros e 100, vai tomar 4 copos desse, já dá os 2 litros e mais um pouquinho. Por isso que é o mínimo, porque muitas vezes os 4 copos eu tomo só no período do dia, tá? Sim. Aí, Lúcia, eu não gosto de água. Me dá enjoo, me dá náusea. Eu já ouvi, né? Então, vamos resolver este problema. Se você não gosta, então você vai saborizar a sua água. Sem doce, sem adoçante. Você pode colocar o limão, gengibre, hortelã, coloca umas frutinhas. Então, deixa aquela água saborizada. Outra coisa que eu ensino também é fazer o chá. Chá sem açúcar. Tá certo? Então, assim, se você acorda e diz assim, eu quero ficar com minha pele bonita, eu quero ter um dia cheio de energia. Então, enquanto você tá dormindo, o seu corpo tá metabolizando. Quando você acorda, ele tem um monte de sujeira para jogar para fora. Já pensou você em lavar sua roupa e não tem água? Você tem a melhor máquina de lavar, o melhor sabão e não tem água, suas roupas vão continuar sujas. Já pensou o seu corpo por dentro, o quanto que ele tem para limpar? Você tem mais coisa para limpar dentro do seu corpo do que por fora. E você lava o cabelo, você lava o rosto, você toma um banho, gasta um monte de água tomando banho e não acorda e vai correndo tomando um copo d'água, né? Então, gente, cria esse hábito e depois me fala a diferença do seu dia depois que você criar esse hábito, tá? Sim, e a outra coisa também que é importante pra gente acordar assim, eu tô tomando a quantidade de água suficiente. Então, a gente já aprendeu que não é quantos copos eu devo tomar, é a quantidade em litros dividido dependendo do tamanho do seu copo. E a outra coisa é olhe para a sua urina. A urina tem que vir clarinha. E se essa urina tá com cor, ou você comeu alguma coisa que tá dando mais cor para sua urina, ou você tá precisando beber mais água para diluir mais, para tirar mais toxina do seu corpo, tá? Então, observe a cor e o cheiro da sua urina para ver como é que estão essas toxinas, se você está eliminando tudo que precisa eliminar, tá? A pele agradece, o cabelo agradece, a energia agradece. E principalmente o intestino, tá? E tem muitas e muitas mulheres que eu vejo que fala assim, Lúcia, dá muito trabalho eu ficar me levantando toda hora para ir no banheiro, lá no meu trabalho, eu não posso ficar saindo toda hora para ir no banheiro, aí eu não tomo água suficiente. E o não tomar água suficiente pode ter uma infecção urinária e o intestino preso. E além de ter dor de cabeça, e sujeira. Gente, pensa comigo. Em casa, se a casa não estiver limpa, ninguém se sente bem no ambiente que não está limpo, né? E por dentro, se a gente não está limpo também, o intestino não funciona, nada fica bem. Então, tenta dar um jeito de fazer as pazes com a água e fazer esse intestino funcionar melhor, a cabeça funciona melhor e no final vai dar tudo certo, tá? E é tão simples, né? Mas se me perguntaram e se já me colocaram isso, é porque realmente isso é um problema. Outra coisa que me perguntaram assim, eu gosto muito de macarrão, né? Foi alguma pergunta relacionada a macarrão, tá aqui.
Em casa todos amam macarrão. E existe algum macarrão saudável? Então, como eu falei do pão, um dos perigos do pão se chama trigo, e a gente pode aprender a fazer pão sem ser de trigo. Macarrão também existe sem ser de trigo, tá? Você tem macarrão de arroz. Então, você procura ver na embalagem, quando você for comprar o macarrão, para diminuir o excesso do consumo do trigo, né, na sua família, na sua casa. Agora, um dos grandes problemas do macarrão, gente, não é só o macarrão, é o molho. Ai, eu não quero ser chata, mas molho pronto não merece você, tá? A maioria dos molhos prontos que a gente compra tem adoçante, tem conservante, tem muita química, que vai levar o seu intestino para desbiose. Então, eu estou ensinando vocês a limpar seu intestino tomando água, tomando chá, e você vai, às vezes, pensa assim, mas é só um pouquinho de, sei lá, né, qual é o molho que você tá. Então, não compra molho de tomate pronto, não compra conserva. Então, muito cuidado com esses molhos prontos, tá? Porque não vai trazer benefício. Então, além do macarrão ter o tal do trigo, que o trigo já é um glúten, que é um alimento inflamatório, você ainda vai fazer mais um molho nesse macarrão. Então, muito cuidado. E teve uma mãe também que colocou uma situação que eu acredito que seja bem complicada, que a gente quer a saúde dos nossos filhos, a gente quer ver nossos filhos bem, e muitas vezes os filhos saem de casa, às vezes até para estudar fora e vai morar com amigos, né? Sai do nosso cuidado ali diário, e o filho come muito miojo, né? Porque é um alimento prático, porque é instantâneo, porque é rápido, tá? Então, ela perguntou, Lúcia, o que eu faço para o meu filho se convencer que miojo não é alimento, tá? Então, procura umas receitinhas, prática também, rápida, ensina, eu gosto muito de ensinar para as pessoas que trabalham fora e que às vezes querem só se alimentar para saciar uma fome, não para saciar uma célula, né? Então, muito cuidado em não se programar para as suas refeições, porque na hora da fome ninguém pensa, a gente não quer morrer, a gente tá com fome, a gente joga qualquer coisa para dentro, e nem vai passar pelo racional se eu tô colocando lixo dentro de mim ou nutrição, né? Então, ajuda seu filho a se organizar, se programar para deixar umas sopas pré-prontas já no freezer, tá? Porque aí tira um sábado, já cozinha bastante ervilha, já lentilha, já deixa alguma coisa já mais ou menos organizado, para que na hora de fazer uma sopa, de fazer uma comida, não ache que tem que abrir um pacote, tá? Então, é só questão mesmo de aprender a se programar, porque quando a gente não se programa, fica bem complicado. E eu gosto de falar que tudo que é bom, gente, na nossa vida, tem que ter tido um planejamento, tem que ter tido uma organização, porque as coisas não são assim, a gente está remando contra a correnteza quando a gente pensa em saúde, porque a gente está numa vida onde a gente quer tudo muito prático, tudo muito fácil, e esse muito prático e esse muito fácil muitas vezes vai junto na nossa saúde, né? Infelizmente. Último assunto, porque nós já estamos quase no finalzinho do nosso... Passa super rápido, né? Quando a gente está aqui conversando, mas vamos lá. Hoje me pediram, colocaram lá também, lá numa postagem que eu fiz perguntando o que você gostaria que eu conversasse hoje, que dúvida você tinha, né? Coloque aqui a sua dúvida. E uma das dúvidas foi, Lúcia, fala sobre fome oculta, né? O que é essa fome oculta? Vocês já ouviram falar na fome oculta? Gente, merecia uma live inteira só sobre esse tema, tá? Porque assim, eu falei que quando a gente tá com fome, a gente come qualquer coisa, né? Porque a gente quer saciar uma fome. Mas, às vezes, você não está com fome, mas você tá com vontade de comer. Já aconteceu isso com vocês também? Você terminou o almoço e você acha assim, agora só daqui umas 3 horas eu vou fazer um lanche. E dá 1 hora depois você já fica ali beliscando, procurando alguma coisa para comer e fica naquela escola de belisca, 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 tá?
o que pode estar acontecendo é que seu corpo está precisando de alguma vitamina ou minerais e ele não vai saber dizer para você qual é a vitamina, qual é o mineral que seu corpo está necessitando. Então você sai comendo. O único comando que ele manda para você é como se fosse fome, aquele desejo de comer. E hoje, como nós estamos consumindo muito poucos legumes, verduras, frutas, e também o alimento ele está saindo muito verde do produtor para ir para o supermercado até chegar na nossa mesa, então a gente está realmente com carência na nossa mesa. E isso está levando uma obesidade, ou seja, a gente come uma grande quantidade de um alimento que a gente chama muitas vezes de calorias vazias. Ele enche o estômago, mas ele não nutre a célula. Então, o que nós precisamos é entender o que é uma nutrição equilibrada. E a nutrição equilibrada é aquela que vem trazer para cada célula do nosso corpo o que essa célula precisa para funcionar bem. Então é muito comum o obeso estar desnutrido, o obeso estar com problema de ferro, com anemia. Quando ele vai fazer um exame mais profundo, ele está precisando de muitos minerais. Por quê? Existe um outro problema muito sério que nós já conversamos nessa live, que a gente está agredindo demais o nosso intestino. E a gente está agredindo com muita química, com muito produto industrializado. Infelizmente, a gente com gorduras horríveis, gorduras saturadas, gorduras ruins. E tudo isso vai aumentar a quantidade de bactérias ruins no nosso intestino. E às vezes você até está consumindo verduras e frutas e legumes, mas o seu trato digestivo, a partir da boca até o seu intestino grosso, não está saudável. E por não estar saudável, não absorve. Então nós temos dois problemas sérios. Um problema sério, a nutrição está deficiente, está desequilibrada. Segundo problema sério, o meu intestino está desequilibrado e não está absorvendo esses nutrientes. Conclusão, o meu corpo está carente. Ou seja, as minhas células estão carentes. E eu vou no formiguinha, como. Então, gente, o que nós precisamos é ver qual é a qualidade, qual é a densidade nutricional dos alimentos que nós estamos escolhendo. E qual é a qualidade desses nutrientes, porque senão a fome oculta só vai levar a mais obesidade e mais doença. E o problema, esse problema é tão sério que as nossas crianças já estão sofrendo muito com a tal da fome oculta, com essa desnutrição, tá? Junto com a obesidade. Olha só. Então, antigamente, quando a gente falava de desnutrição, a gente só pensava assim, as crianças magrinhas, desnutridas, passando fome. Só que era a fome do alimento. Hoje a pessoa come bastante, mas a fome é oculta porque a fome é do nutriente. Não sei se deu para entender, mas é um problema muito sério que infelizmente a gente precisa resolver, porque eu vejo muitas crianças falam assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, porque a gente já educou o paladar das vezes da nossa criança para muito doce, para muito açúcar, tem que ser gostoso, e aí a gente precisa fazer com que o saudável se torne gostoso. Então, a nossa cozinha precisa ser uma cozinha que não faça um alimento com muitos ingredientes, com muitas químicas, sabe? Então, é algo assim que exige mais dedicação nossa como mãe, como cuidadora da nossa família, e a gente quer muita praticidade, a gente quer muito desenrolar, né? E isso aí, essa química, essa industrialização aí. Eu canso de ver mães falando assim, eu vou preparar um lanchinho pro meu filho. E quando a gente vê, compra uma pizza pré-pronta, pão de queijo pré-pronto, tudo pré-pronto, só bota no forno. E aí, junto com isso aí, tem uma gordura ruim, tem o glúten em excesso, tem o açúcar, que tem gente que fala assim, Lúcia, eu não como quase açúcar, por que será que eu não consigo perder peso? Eu gosto mais de salgado e tá comendo lasanha e pizza achando que não é açúcar, mas aquele carboidrato que tá lá, com aquele
é açúcar, né? Então, assim, muito cuidado para que a gente não fique com essa fome oculta, com essa desnutrição de vitaminas, de minerais, deixando de levar uma alimentação equilibrada para nossa casa, esquecendo de tomar água e esquecendo também, né, de fazer um pouco de movimento do nosso corpo. Se vocês têm tempo, vão lá nas lives dessa semana que estão no IGTV, cada profissional falou muita riqueza, muita sabedoria, a começar pela respiração, pelo movimento, pela nutrição equilibrada. E na segunda-feira, às 20 horas, eu vou trazer uma nutricionista, professora aposentada da UNB, que vai falar para nós mulheres como manter o colágeno no nosso corpo, com cabelo, com unhas bonitas, através de uma nutrição equilibrada. Ela vai dar algumas dicas. Hoje ela trabalha com mulheres na menopausa. Então, assim, vamos tentar colocar as coisas simples na prática, porque assim, quando a gente começa a pensar muito, a gente, mas isso tudo é muito complicado. Gente, não é. Primeiro é a decisão. Eu vou me organizar, eu vou ler mais, eu vou estudar, eu vou acreditar que eu posso proporcionar uma vida mais saudável, não só para mim, mas também para minha família. E quando você toma essa decisão, aí as portas vão se abrindo e você vai conseguindo, com certeza, colocar na prática um pouco dessa teoria, dessas coisas que a gente vem conversando aqui, tá? Então, assim, eu vou deixar sempre lá no Stories uma caixinha de perguntas. Eu gostaria muito que vocês também comentassem do que vocês acharam do nosso bate-papo de hoje, o que vocês gostariam que a gente aprofundasse mais. E também eu estou preparando com muito carinho um workshop sobre emagrecimento definitivo, onde eu quero ensinar para vocês que chega de dieta, a dieta da moda, dieta não faz milagre, mas a gente pode sim conquistar o nosso peso, o peso que a gente se sente bem, e se realmente é uma conquista consciente, a gente vai manter esse peso por toda a vida. Por isso que eu quero o emagrecimento definitivo. E esse seminário vai ser na próxima semana, nos dias 21, 22 e 23. Aqui no Instagram, na minha bio, tem um link para que você faça a inscrição. Então, a gente vai se encontrar na segunda-feira com mais uma live às 20 horas. E a partir de terça-feira começa o nosso workshop, tá? Então, todos estão convidados. Divulguem, compartilhem. E gratidão por vocês terem tido essa paciência de estar aqui me escutando. E a gente se encontra, então, na segunda-feira. Combinado? Posso me despedir? Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente encerra por aqui. Então, ok, gente. Até segunda-feira, tá? E um beijo no coração e a gente se encontra por aí. Tchau.